José Alcides Pinto, um poeta encantador, que deixou-nos a 3 de junho de 2008, deixando Santana do Acaraú bem menos poética. E, inclusive, vamos apreciar uma das grandes obras desse saudoso poeta santanense do distrito de Parapuí, ou São Francisco do Estreito, como conheçam, em que ele afirma, Pedro Salgueiro, no dossiê em sua homenagem no Jornal de Poesia: quando morre um poeta, o mundo fica lastimavelmente mais pobre, terrivelmente mais triste, inevitavelmente mais feio, né? E José Alcides Pinto sempre constituiu um desafio ao leitor. Passo a passo, sua imensa trajetória literária implicou um encontro com o desvio da linguagem. Nesse sentido, tanto sua prosa quanto sua poesia revelam facetas pouco encontráveis em seus contemporâneos. Hermético e mítico em Cantos de Lúcifer, em 1966. Despojou a linguagem e valorizou os recursos visuais em Águas Novas, em 75. Erótico e lírico em Ordem e Desordem, em 1982. Súbito, converteu-se em um sonetista no livro 20 Sonetos do Amor Romântico. Novos Poemas, em 1982, no qual está reeditado um de seus maiores poemas de força social, Os Catadores de Siri, um texto denso, composto de 552 versos, ora metrificados, ora livres, às vezes em rimas brancas ou não, consoante o seu espírito irrequieto, né? E nessa composição, José Alcides Pinto visita o universo sórdido dos meninos que tiram o sustento da lama e nesta se convertem. Esse poema se realiza através de uma narrativa dramática. A oralidade impõe-lhe uns laivos de prosaísmo, né? Laivos de prosaísmo, mas não lhe despe a imperiosa musicalidade. Quanto à linguagem, observam-se dois recursos, o da repetição e o jogo metafórico. A repetição se dá por dois processos, o estilístico e o simbólico, pela constante utilização de uma mesma imagem. Quem não tem o direito de viver, cava a lama, como eu cavo as crianças pobres do Recife. E atenção, a expressão cava a lama apresenta um teor puramente sintagmático, pois denota um fenômeno real. O mesmo não ocorre com a expressão como eu cavo as crianças, de conotações múltiplas. O universo real cava a lama. Da passagem ao simbólico, como eu cavo as crianças. O poeta, portanto, desenterra a cidade como se fosse um siri. Em termos gerais, toda a obra de José Alcides Pinto se concentra em suas concepções acerca da vida e da morte, do bem e do mal. Enfim, no mundo, todo tecido a partir de contrastes, ainda que em alguns poemas ou algumas passagens de romance, o ambiente do sertão compareça. Com suas paisagens descarnadas, a atmosfera que lhe marcou a infância, nasceu ele em São Francisco do Estreito, distrito de Santana do Acaraú, situado na região norte do estado do Ceará. Surge apenas como moldura, uma vez que visa, sobretudo, ao universal. E o seu verdadeiro intento foi o de procurar os abismos do homem, aquilo que é perene na condição humana, a angústia diante da brevidade do tempo e da certeza inexorável diante da morte. O regional, portanto, é apenas uma paisagem, um cenário para a construção de um universo místico, povoado de imagens surrealistas. Fundem-se em sua escritura o lírico e o grotesco, o paraíso e a queda.
e seres estranhos habitam um espaço deformado pela força criadora, pela poesia de seu povoado. Dissolvem-se homens e demônios, como por exemplo na seguinte passagem de Os Verdes Abutres da Colina. Rosa mal podia espiar o poste aceso no noitão da casa. A lâmpada soltava uma luz amarela, embaciada, apagava e acendia como a lanterna dos pirilampos, piscando ao pé das calçadas ou abrindo buracos na escuridão do ar. De vez em quando, um se metia debaixo do chambre, focava inconvenientemente. Outros subiam-lhe pelas pernas tropegas, cheias de mondrogos, e invadiam-lhe as virilhas no luzeiro que a fazenda do chambre não encobria. Rosa sapateava na sua inconsciência centenária. Show, bicho! Então, como se vê, é verdadeiramente um universo dominado pelas forças fatais. Senhores e senhoras, a obra de José Alcides Pinto em memória pode ser compreendida a partir do entrelaçamento de 3 temáticas essenciais, que são o sexo, a morte e a loucura, sendo instâncias inseparáveis, entregues ora ao sagrado, ora à maldição. Como todo símbolo, seu universo ficcional ou poético comporta forças positivas e negativas, criação e destruição num digladiar-se interminável. Mas, senhores e senhoras, José Alcides Pinto, o poeta maldito, que nos deixou no começo da tarde de 3 de junho de 2008, chegando ao fim a vida do poeta José Alcides Pinto, deixando sua arte, em que, no entanto, permanece e ultrapassa. O protagonista já determinava que, fossem quais fossem as circunstâncias, a notícia causaria alvoroço. José Alcides Pinto estava morto. Um dos gigantes na literatura cearense. O poeta que foi vítima de uma fatalidade, uma morte estúpida, como diria o escritor francês Albert Camus, sobre os acidentes de trânsito. E aí Delano Rios continua nos escrevendo daquele sábado, 31 de maio de 2080, às 11h30 da manhã, foi atropelado por uma motocicleta na rua General Sampaio, próximo à sua residência, no centro da capital. O escritor fazia uma de suas andanças rotineiras pelo bairro. Reconhecido no local, ele foi levado ao Instituto Dr. José Frota, o IJF. No hospital, foi atendido pelo médico Almir Gomes, membro da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores Sobremes. Alcides havia sofrido ferimentos graves, com ruptura de órgãos vitais e traumatismo craniano. A morte cerebral foi diagnosticada na noite de domingo de 2008. O poeta, por fim, faleceu ao 12h50 do dia 2 de junho de 2008. O corpo foi velado na Academia Cearense de Letras e o sepultamento se deu em Santana do Acaraú. Deixou 6 filhos de 3 casamentos, deixou ainda uma vasta obra que lhe inclui poesia, teatro, romance, contos, crônicas, memórias, aforismos e crítica literária. Como poeta, foi o responsável pela chegada do concretismo no Ceará. Na prosa, destacaram-se suas obras de realismo fantástico. Destas 2 dimensões da escrita, uma literatura marcada pelos temas malditos, o sexo e a morte. José Alcides Pinto nasceu em 10 de setembro de 1923, no povoado de São Francisco do Estreito,
distrito de Santana do Acaraú, aqui na região norte do estado do Ceará. Em 1945, partiu para o Rio de Janeiro, onde se formaria em jornalismo e biblioteconomia. Ocupou o cargo no então existente Ministério da Educação e da Cultura e foi professor da UFC. Abandonou os empregos públicos para se dedicar exclusivamente à literatura. Toda a minha obra é autobiográfica, revelou o escritor em uma de suas últimas entrevistas ao Diário do Nordeste em agosto do ano vindouro. O caráter memorialístico da obra do poeta causa assombro. Seus personagens vivem embates com a loucura, a morte, o sexo e experiências místicas. Na vida e na literatura, José Alcides Pinto vivia na zona de interseção entre o sagrado e o profano. Afirmou em entrevista: não existe distância entre estas duas dimensões. Eles se bifurcam. E o escritor de obras transgressoras com o relicário pornô, coleção de poemas e aforismos que o título descreve bem, se dizia um homem religioso. Nos últimos anos, crescia seu interesse pela temática mística, a mesma que permeou algumas de suas principais e mais famosas obras, em especial a trilogia da Maldição, que reúne os livros O Dragão, Os Verdes Abutres da Colina e o João Pinto de Maria, Biografia de um Louco. Nesta série de romances, Alcides ambientou na localidade em que nasceu acontecimentos miraculosos e inexplicáveis à razão. O conforto entre o místico e o banal da existência terminou por dar-lhe o título de maldito, como seus admirados Rimbaldi e Artaúde. Acho muito bom ser ligado aos malditos. São todos abençoados. Decretou mesmo sobre a morte que acabou por alcançá-lo. José Alcides Pinto falou: minha escrita é um meio de fugir dela, mesmo que isso não seja possível. Com a morte parte Alcides, mas fica a obra. Resta, por fim, uma dúvida: teria nosso poeta maldito conseguido o impossível? Eis a pergunta. A repercussão da morte de Alcides foi grandiosa. Tivesse escrito em espanhol, o Alcides certamente seria nosso candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. É um escritor premiado nacionalmente desde sua trilogia da Maldição, até livros mais recentes, como a Trilogia da Morte. Nele, o poeta José Alcides Pinto fala da vida, com base em sua experiência secular, e da morte com a intimidade de quem já vivia em outro mundo. José Teles, presidente da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores, secção do Ceará. Já o poeta e crítico de arte Ferreira Goulart afirmou o seguinte: a gente sempre tem a impressão que os nossos amigos nunca vão morrer. A morte do Zé é uma perda para a literatura cearense, para a literatura brasileira e, para mim, uma perda pessoal. Ele foi meu companheiro de descobertas nos anos 1950. Tenho ainda hoje o exemplar do Rimbaldi autografado por ele. Aprendemos muito juntos. Pedro Henrique Saraiva Leão, poeta e membro da Academia Cearense de Letras, falou o seguinte: José Alcides Pinto foi um dos grandes poetas do Ceará das 4 últimas décadas. Era meu amigo particular desde 1957, quando chegou do Sudeste com a novidade da poesia concreta. Com ele, participei da introdução da arte concreta no Estado. Sua morte foi uma perda para a nossa literatura. Já Alto Filho, à época secretário da Cultura do Estado, afirmou que José Alcides foi um autêntico artista. Toda a sua vida foi organizada para ser um escritor. Largou cargos públicos e carreira acadêmica para viver, com base em valores da arte. Ele tinha 2 talentos especiais. Um,
era a facilidade para a criação. O outro valor era estabelecer novas relações e apoiar os novos talentos. José Alcides Pinto deixou saudades, está deixando saudades. Se foi, mas o poeta, romancista, teatrólogo e crítico literário José Alcides Pinto permanece vivo no coração de todos aqueles que amam a poesia, que amam o romance, que amam o teatro, que amam a crítica literária. José Alcides Pinto deixou um trágico sumiço do galante zombeteiro Alcides, que surpreendeu amigos e parentes que não esperavam a sua partida. Ele sempre andava sozinho pelo centro, adorava. Não sabemos como isso aconteceu. José Alcides Pinto deixa uma lacuna que há 5 anos está intercalada entre o vazio e a saudade que deixou principalmente Santana do Acaraú menos poética. Portanto, senhores e senhoras, nós temos aqui a apresentar para vocês uma de suas poesias. Parte da história que constituiu um raro exemplar mitológico. Ele era a palavra, era a estética, ele era a literatura. E mais, da inutilidade do tempo, estou só no mundo, e não me chamo Raimundo. Como Drummond dizia, digo eu, um dia é outro dia, e o mesmo dia. E esses dias somados, a troco de vintém, não servem para mim, nem para ti ninguém. Não servem para nada, nem para dar nem vender. São dias emprestados a troco de viver. Mas um dia que passa, sem parar-se de ter. Nessa doida corrida, sem saber para quê. E onde isso vai dar? O saber que importa, esteja aberta ou fechada. A porte é a mesma porta, por onde se entra e não sai, tal qual uma sepultura, como se jogassem fora a chave e a fechadura. Trecho do livro O Algodão dos Teus Seios Morenos. Mas, senhores e senhoras, José Alcides Pinto, como nos conta Pedro Rocha, nos deixou livros inéditos que estariam previstos para serem lançados em agosto daquele ano. José Alcides não teve tempo de revisar as obras de poesia. A morte surge nos livros, menos por um prenúncio, mas como um de seus temas fundamentais. José Alcides Pinto deixou 2 livros inéditos de poesia e prosa poética: O Algodão dos Teus Seios Morenos e Diário de Berenice. Queria encarrilhar ainda mais um terceiro, mas seu amigo Geraldo Jesuíno, de 61 anos, responsável pelo projeto gráfico das obras, pediu calma, calma. Ele estava em plena atividade criativa, um poeta maduro. Ultimamente, naquela época, o escritor tinha diminuído um pouco o ritmo da escrita, primando pela qualidade. Mesmo assim, não teve tempo de revisar as obras curtas, ambas com pouco mais de 50 páginas, previstas para serem lançadas em agosto de 2008. Às vezes, continuar vivo era uma preocupação do Alcides, mas não era a maior. A grande amante dele era realmente a literatura. Nas capas, a dualidade da obra do escritor. No livro O Algodão, uma mulher de seios rijos a mostra cor purpura, e noutro uma pomba branca e arabescos na fonte. As últimas 5 obras de Alcides ficaram aos cuidados de Jesuíno, que os concebeu graficamente e assinou a contracapa de um deles, onde escreveu: mas um raro e magnífico afago estético, e que nos permite um dos maiores escritores vivos deste país. O amigo reescreveu ao telefone na manhã de ontem. Agora é um dos maiores poetas que esse país já conheceu. A morte frequenta várias
vários poemas e suas obras. Antes de inferir alguma previdência do escritor, um profeta para alguns, vale lembrar que o tema corrente na literatura de Alcides Pinto mereceu uma trilogia semi-autobiográfica intitulada O Tempo dos Mortos, composta pelos romances Estação da Morte, de 1968, e O Enigma e o Sonho, ambos de 1974. As três obras foram relançadas no ano de 2007 pela editora Chop Books. Portanto, senhores e senhoras, ele deixou inéditos teus doces arrebaldes. No dia de imensa tristeza, Berenice atirou-se no mar e não voltou mais. Em seu caderno de anotações foi encontrado isso: não tenho mais nada a fazer no mundo. Vou conviver com os peixes e as sereias, os corais e as algas. Não ouvi o grito das gaivotas, nem o ruflar das asas da rola, chegando ao ninho. Essas coisas talvez nunca existissem, a não ser na sua imaginação. O periquito, o galo, o rádio de pilhas, uma cueca nova com uma nódoa recente de esperma, que ela raspou com a unha. A maré enchia de manhã e a tarde esvaziava. Berenice se entretinha nesse vai e vem constante. Andava na beira-mar, segurando a barra da saia, porque as águas chegavam até seus joelhos. Era o único divertimento de sua vida. Esse prazer era renovado todo dia. Na biblioteca de Alcides, encontramos O Criador de Demônios em 67, Estação da Morte em 68, Entre o Sexo, a Loucura e a Morte em 68, O Enigma e o Sonho em 74, O Amolador de Punhais em 87, Trilogia da Maldição em 99, Noções de Poesia e Arte em 52, Pequeno Caderno de Palavras em 53, Concreto, Estrutura Visual Gráfica em 56, Ciclo Único em 64, Contos de Lúcifer, Poemas Reunidos em 66, Os Catadores de Siris em 66, As Águas Novas em 75, O Acaraú, Biografia do Rio em 78, Ordem e Desordem em 82, Antologia Poética em 84, Guerreiro da Fome, Outros Poemas também em 84, Fúria em 86, Fúrias do Oráculo em 96, Silêncio Branco em 98, As Tágides em 98, Poemas Escolhidos em 2003, Poemas Escolhidos 2 em 2006, Diário de Berenice e O Órgão dos Teus Seios Morenos em 2008, livros inéditos. A memória de José Alcides Pinto, nascido a 10 de setembro de 1983, em São Francisco do Estreito, distrito de Santana do Acaraú, Ceará. Essa é a história de José Alcides Pinto, onde todos choraram a morte do poeta. Tazinha, tu vai pro lançamento com teu vestido mais bonito. O pedido, em tom de fraternal exigência, foi feito uma semana antes de sua partida pelo escritor José Alcides Pinto a sua irmã mais nova, a também escritora Maria da Conceição Pinto Aguiar. O lançamento em questão seria os livros inéditos do escritor, Diário de Berenice e O Algodão dos Teus Seios Morenos, volumes de poesia, ambos publicados pelo Impressa Editorial e pela Jamaica Editora. Homenagem do poeta a uma de suas filhas. A apresentação das obras estava marcada, como já falei, para agosto de 2008. Portanto, senhores e senhoras, nós encerramos essa homenagem a José Alcides Pinto, relembrando aqui
Os versos finais, não por acaso, os livros que restaram inéditos também celebram musas do autor de Os Verdes Abutres da Colina. Ele falava muito de morte, era um dos temas dele, e muito sexo também, né? O homem para gostar de mulher, afirma a irmã de Alcides, encontrando forças para sorrir. Afirma, ele gostava de dizer: Tazinha, depois de mulher, não conheço nada melhor. Se Deus fez, foi para ficar só para ele. Era a cara dele, afirma a irmã. Não esqueçam essa frase dele. Ele gostava de dizer: Tazinha, depois de mulher, não conheço nada melhor. Se Deus fez, foi para ficar só para ele. O Diário de Berenice traz dedicatória a Josiane, estudante, musa, mulata, e inclui como epígrafe versos da canção Já Sei Namorar, dos tribalistas Brau, Antunes e Marisa Monte. O autor assume então a palavra em um dos pequenos trechos de prosa poética que compõem a obra. No dia de imensa tristeza, Berenice atirou-se, foi atirando-se. Berenice atirando-se e atirando-se. Prestem bastante atenção. Vamos prestar atenção a essas trilogias de José Alcides Pinto, né? Em que ele fala aqui claramente e claro ao que repercute a escrita do escritor José Alcides Pinto, santanense, que partiu há 5 anos e que Santana do Acaraú ficou menos poética, né? Menos poética porque ele, acima de tudo, amava sua terra, Santana do Acaraú. Então, quando a gente vê um cidadão que incansavelmente deixou os seus traços, deixou a sua história marcada, e principalmente pessoas que partem inesperavelmente, quando a gente não está esperando, é triste, porque ele havia saído de casa e acabou perdendo a vida inesperavelmente, né? Perdendo a vida inesperavelmente, em que ele não estava preparado para partir, por amar a vida. Quem ama a vida nunca está. A morte, ela pega de surpresa, ela é brutal, ela é trágica e nos toma os sonhos, ela nos toma o que nós estamos ainda a fazer na vida. A morte, ela é temerosa, porque não tem esse que diga que está preparado, que ela pode vir. Não, porque ela realmente é triste, ela realmente pega a pessoa de surpresa. Quando você menos espera, ela está chegando e lhe leva.
Por isso é o importante de todos estarmos sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, né? Porque senão você acaba partindo sem ter a certeza se está na hora ou não do que você pretende, do que você tinha a fazer na sua vida. Quantos e quantos de nossos irmãos que partem onde a gente não esperava e a morte vem e pega de surpresa, né, a todos, e a gente fica lastimando e sentindo com raiva dela, porque ela realmente merece mesmo uns puxões de orelha para ela nos deixar em paz e deixar com que a gente possa viver a nossa vida com tudo que nós temos para fazer. Então, ele diz: num dia de imensa tristeza, Berenice atirou-se ao mar e não voltou mais. Em seu caderno de anotações, encontramos o que ele diz: não tenho mais nada a fazer no mundo. Vou conviver com os peixes e as sereias, os corais e as algas. Não ouvirei o grito das gaivotas, nem o ruflar das asas da rola chegando ao ninho. Essas coisas talvez nunca existissem, a não ser na sua imaginação. O periquito, o galo, o rádio de pilhas, uma cueca nova com uma nódoa recente de esperma que ela raspou com a unha. Já em O Algodão dos Teus Seios Morenos, volume mais lírico em que José Alcides dedica poemas e amigos como Geraldo Jesuíno, José Teles, Sérgio Braga, José Soares Neto, Giseuda Medeiros, além da filha mais velha, Belkis Valéria, as musas dividem espaço com a morte, bem ao estilo do autor que questiona Baudelaire, Luiz Nicolau, Fagundes Varela, quando voltarei a ser poeta? E arremata em versos agora carregados de ironia. Que mais precisa o morto a não ser o sossego? A paz que vem dos mortos está no aconchego da própria escuridão que lhe serve de abrigo, a suma eternidade trancado em seu jazigo. Mas quem pode afirmar com absoluta certeza se o morto não está vivo, embora morto esteja? Portanto, me desculpe, José Alcides, eu lhe incomodar em outro mundo, mas lamentavelmente você faz falta. E o nosso compromisso é não permitir com que a sua literatura, você que viveu com a literatura, possa fazê-la viver, ela transparecer a arte do que você criou, né? Portanto, fique em paz onde você estiver. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão.